Isso aqui é uma importante, digamos assim, um ponto de vista geométrico, né? Se a gente pode dizer assim. Então é importante que vocês saibam isso. Isso aqui é a definição, digamos assim, geométrica. Vou apagar isso aqui também. Isso aqui só foi meramente ilustrativo. Agora vamos fazer do ponto de vista o seguinte. Eu vou abrir esse camarada aqui em termos de componentes, né? Como vocês já viram antes, tem as componentes dele, só que vamos fazer só com duas dimensões, tá? Vamos fazer só com duas dimensões. E aí, dentro do contexto das duas dimensões, vocês vão observar o seguinte. Eu tenho aqui, ó, o seguinte, eu tenho um vetor A que vai ser dado por um AX unitário I mais a sua componente Y unitário J, certo? E o vetor B como sendo um BX unitário I mais um BY unitário J, ok? Aí o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a regra da multiplicação lá, eu tenho dois polinômios e vou multiplicar um por outro, a mesma coisa eu vou fazer isso, certo? Vou fazer o produto A com B, isso vai me gerar o quê? Vai me gerar isso aqui, ó. Vou ter um AX unitário I que multiplica quem? Um BX unitário I mais o que? Um AX unitário I que multiplica um BY unitário J mais um AY, certo? Porque eu estou fazendo esse produto aqui, ó. Vou colocar bem aqui, ó. Esse produto aqui é AX unitário I mais B não, mais AY unitário J, certo? Aí multiproduto escalar BX unitário I mais BY unitário J. Aí eu estou fazendo esse produto, né, que está dando esse resultado aqui em cima. E aí eu estou fazendo novamente a propriedade aqui de multiplicação termo a termo, né? E aí o que acontece? Eu fiz AXBX, AXBY. Agora eu vou fazer AYBX. Aí vai ficar AY unitário I, ou unitário I não, desculpa, unitário J, né? Unitário J que multiplica o BX unitário I mais o que? O A subíndice Y unitário J que multiplica o BY unitário J, certo? Então repare que aqui eu vou colocar um ponto entre cada um desses termos aqui. Então repare que apareceu aqui, ó, um produto entre dois vetores novamente. É como se tivesse um produto escalar dentro desse produto escalar. Só que aqui é um produto escalar dos vetores unitários, né? Por quê? Porque quando eu repetir esse processo agora aqui embaixo, eu vou colocar em termos de produto, né? AXBX, aí vai ficar AX, BX, parênteses. Aí você vai ter o produto escalado unitário I com unitário I. Mais o que? Aí você vai ter um AX, BY, parênteses, né? E aí você vai ter o produto escalar unitário I com unitário J. Mais o que? Parênteses, AY, BX, unitário J, produto escalar com unitário I, mais AY, BY, dentro de parênteses, unitário que? I com, ou J com J, né? Certo? Produto escalar entre esses dois. Repare que como os vetores são, se você construir aqui, você tem um vetor unitário K, o unitário J, né? E o unitário X, que seria
unitário I, né? Você tem IJK, que é a base, né, do espaço vetorial 3D. Certo? Esses são os três vetores e eles são o que entre si? Ortogonais. Então o ângulo entre eles é 90 e 90 graus. Eles são ortogonais entre si. O sistema de coordenadas cartesianas tridimensional, né, x, y, z, cujos vetores unitários é i, j, k, respectivamente, eles são ortogonais entre si. Consequentemente, o que vai acontecer? O produto escalar entre eles vai ser zero quando tem vetores diferentes, vetores unitários diferentes, e vai ser igual a 1 quando os vetores unitários forem iguais, ou seja, forem paralelos. Ou 1 ou menos 1, né? Vai ser 1 se estiver na orientação positiva, né, desse jeito que está aqui, ou menos 1 se a orientação for o contrário, né, sentido oposto. Então, o que acontece? Esse produto escalar aqui é zero. E esse aqui também é zero. Certo? Então, vou enfatizar aqui, ó. Esse produto escalar aqui vai dar zero. E esse produto escalar aqui também vai dar zero. E aí, como é que fica o nosso resultado? O vetor A, produto escalar com B, vai ser, e esses termos aqui vai dar 1, né? Isso aqui vai ser 1. E esse produto escalar aqui também vai ser 1. Certo? Então eu vou ter um AX BX mais o que? Um AY PY. Então esse é o resultado. Certo? Ah, mas não tem o cosseno, não. Esse resultado que eu vou chamar aqui de 2, numericamente tem que dar o mesmo resultado que eu vou chamar aqui de 1, certo? Então, daí você pode tirar, ó, AX BX mais AY BY tem que ser igual ao que vocês estão observando aqui, né? Que é o módulo dos dois vetores, né? Que é o módulo do vetor A, produto escalar do módulo do vetor B, que multiplica o cosseno do ângulo θ. Repare que esses dois termos são números, módulos. Se eu tenho esses dois vetores aqui, eu vou supor que BX é igual a AX, que é igual a AY, que é igual a AX, que é igual a 1. Como é que ficaria essa soma aqui do lado esquerdo da igualdade aqui, dessa igualdade 3? Ficaria o que? AX, BX vai dar 1. AY, BY vai dar 1 também. Então tem 1 mais 1, que isso aqui vai dar 2. Então vai ficar 2. E aí quem é o módulo do A? Lembrando que agora é raiz quadrada, né? Então você vai ter a raiz quadrada de 1 elevado ao quadrado mais 1. Então vai ser 2. Que multiplica a raiz quadrada de 2 também, que o b tudo é igual, certo? Que multiplica o que? O cosseno de θ. Nesse caso específico, raiz de 2 que multiplica a raiz de 2 é o que? É a mesma coisa de raiz de 4, né? E aí raiz de 4 dá quanto? Dá 2. Então você vai ver que esse resultado aqui vai dar 2. Então eu vou ter 2 cosseno de θ que multiplica 2. Então eu tenho que o cosseno de θ é igual a 1. Então, se o cosseno de θ for igual a 1, vocês têm que lembrar o seguinte: qual é o valor do ângulo θ que faz com que o cosseno seja igual a 1? Certo? Então, nesse caso aqui, ou ele é zero, ou ele é múltiplo de 2π, certo? É 0, 2π, 4π, 6π e assim vai. No caso aí, em termos de graus, é o que? É 0 graus, ou o que? 180, 360 e assim vai, certo?
No caso aí tem a versão em radianos e a versão em graus. Então nesse caso aqui, para que isso seja verdade, isso é verdade se e somente se o ângulo θ for 0 graus, o produto vetorial entre dois vetores Como é que se define produto vetorial? Eu tenho o vetor A, produto vetorial B. Ele é do ponto de vista geométrico, ele vai ser o quê? Ele vai ser um produto, né? Que aí a gente vai fazer agora dessa forma, ó. Eu tenho, vamos colocar duas dimensões só, tá? Vamos deixar a componente K fora. Vamos supor que vai ser um AX unitário I mais um AY unitário J. Produto vetorial com BX unitário I mais um BY unitário J. Vamos colocar uma pausa aqui, depois a gente volta nesse camarada aqui, certo? Do ponto de vista que a gente tinha visto antes, como é que calcula a definição clássica que a gente tinha visto? Que o produto vetorial entre A e B, o módulo entre eles, o módulo desse camarada aqui, ele é o que? É o módulo do vetor A, módulo do vetor B, e agora você tem um cosseno, né? Oh, perdão, você tem um seno no lugar do cosseno, que é o seno do ângulo entre eles. Isso aqui, novamente, do ponto de vista geométrico, e aqui do ponto de vista, digamos assim, da representação cartesiana, quando você faz o produto termo a termo. Aqui você tem a expressão 1 e aqui você tem a expressão 2. Desenvolvendo a expressão 1, como é que vai ficar aqui? Produto vetorial de A com B. Aí teremos o seguinte, ó, teremos isso aqui, ó. Vamos ter um AX BX, entre parênteses, produto vetorial, né? Aí coloca aqui um AX BX, depois AX BY, né? AX BX, aí você vai ter um produto vetorial I com I, certo? Mais um AX BY, produto vetorial, abre parênteses, do I, produto vetorial J, mais um AY BX, e aí você vai ter um produto vetorial J com I, certo? Mais o que? Um produto vetorial AY, produto escalar, né? Na verdade aqui são termos, né? Você vai ter um AY BY, aí sim o produto vetorial J com J, né? Diferentemente lá do produto escalar, agora você tem o contrário, né? Eu apaguei ali, mas eu faço novamente o desenho. Aqui você tem o unitário K, você tem o unitário J, né? E aqui tem o unitário I, XYZ, né? Aí lembra lá da regra da mão direita, o que você faz? Você faz o produto, vamos supor, você quer fazer o produto de I com J. Então você vai fazer uma rotação, certo? Saindo de I para J, né? Utilizando a regra da mão direita. Ao fazer isso, você vai ver que a direção, né, que você vai fazer vai ser uma rotação no sentido que é anti-horário. E aí você vai apontar o seu polegar para cima. Né? O polegar da mão direita vai apontar na direção para cima do plano que está entre J e Y, né? Que constitui o X e o Y. Certo? Nesse caso aí você tem o que? Como resultado, um produto, um vetor unitário que é o K. Então, fazendo aqui uma cola. Então, ó, o unitário I com o J vai me gerar K. Se eu faço o contrário, se eu faço J unitário, se eu faço J unitário I, repare que não existe semelhança no processo inverso, né?
Isso aqui vai dar K, isso aqui vai dar o quê? Menos K. Se eu faço I com K, por exemplo, I produto vetorial K, isso vai me gerar o que? Um J. Isso vai me gerar um produto, o J, né? O produto unitário J. E se eu faço K produto vetorial I, isso vai me dar menos J, certo? Vou colocar aqui do lado, né? E se eu fizer J produto vetorial K, isso vai me dar I. E se eu fizer K produto vetorial J, isso vai me dar menos I. Certo? Ok? E aí, olhando aqui, repare, o I com I dá zero, né? Porque, lembre-se, os dois vetores são paralelos. Então, o vetor I com ele mesmo, qual é o ângulo entre os dois? É zero. Então, se você colocar na definição 2, o valor do ângulo ali é zero. Né? Porque eles são colineares. Então, o produto vetorial deles vai dar zero. E de forma semelhante, vocês vão verificar para todos os outros que se repetem. No caso, esse aqui, ó, também é zero, que é o J com J. E aí vai sobreviver isso aqui, ó. Você vai ter um I com J e depois um J com I. Mas você sabe quem é I com J. I produto vetorial J é o K. E o J produto vetorial I é menos K. Certo? E aí o que acontece? Então, A produto vetorial B é quem? Se isso aqui é zero, só sobrevive esses outros dois. Então vai ficar AX BY unitário K mais, na verdade vai ser um menos, né? Porque tem esse fator negativo aqui. Aí vocês vão ter AY BX unitário K, certo? Podemos colocar de forma aglutinada, né? De forma em evidência, né? Compactada, que eu tenho que, na verdade, isso aqui é isso, ó. É um AX BY menos um AY BX, fecha o colchete unitário K. Então, pessoal, agora no caso em que o vetor A e B são do tipo 3D, né, tem três dimensões, x, y, z, fica mais complicado de fazer essa multiplicação como eu fiz aqui agora, né? Dá um pouco mais de trabalho. Então, nisso aí a gente utiliza o método alternativo. Qual é o método alternativo? É fazer o determinante, né? A gente escreve aqui, a gente faz o seguinte, né? A produto vetorial B é igual a quem? Aí calcula-se o determinante, coloca I, J e K, que são os três vetores unitários. Aí você coloca o T, a componente AX, né? AY e AZ, e aqui embaixo BX, BY, nossa, aqui ficou estranho. Você coloca BX, BY e BZ. E aí aplica o cálculo determinante, né? Faz esse produto, né? Seguindo essa linha aqui. E depois isso aqui. Aí o resultado vai ficar. Primeiro faz a linha diagonal inferior superior, ou da esquerda para a direita, né? Diagonal para baixo. Vai ficar AY, BZ unitário I, mais o que? AZ, BX unitário J, mais o que? Repare que aqui, ó, YAY, BZ unitário I, depois JAZ, BX e depois é o K, AXBY, né? Então vai ficar AXBY unitário K.
Aí o contrário, né? O contrário é o menos. Você faz o menos, sempre vai ter o menos, que agora é o contrário, né? Que é essa outra diagonal que a gente faz aqui na parte superior. Começa aqui, depois vem aqui, e aí depois termina aqui. Certo? Então vai ser agora menos, aí a gente volta aqui. Aí vai ter AY, BX unitário K, menos AZ, BY unitário I, né? E por fim você tem menos BZ AX unitário J. E aí a gente organiza aqui, vai ficar AY BZ menos AZ BY unitário I mais, aí quem é o J, né? Aí vai ficar AZ BX menos o que? BZ AX unitário J. Finalmente mais o K, né? Que o K vai ser esse camarada aqui, ó. Vai ser AX BY menos AY BX unitário K. Repare que é bem mais prático, né, utilizar o método determinante do que ficar fazendo aquela multiplicação termo a termo, ok? E aí a gente fecha a nossa parte aí do produto vetorial. Só uma última explicação, né? Se eu tenho um vetor C, que aí lembre-se que o resultado do produto vetorial é um vetor, certo? Que é isso aqui, um A produto vetorial B. E eu aplicar a derivada desse camarada aqui. Vamos supor que o B e o C, as componentes que vocês estão vendo aqui, são componentes que dependem do tempo, de uma variável independente, né? Vamos dizer que seja o tempo. Eu posso aplicar a regra do produto aqui também, certo? Aí eu vou ter um vetor, uma derivada de um produto, né? Você vai ter a derivada do vetor A em relação ao tempo produto vetorial B, mais o que? Mais A produto vetorial da derivada de B em relação ao tempo, supondo que as componentes do vetor A e B sejam dadas em função do tempo, ok? Então essa regra também vale aqui para o caso do produto vetorial entre vetores. Ok, pessoal? Então fica aqui finalizada a nossa aula de revisão, certo? Essa parte foi uma revisão vetorial básica, né? Ah, mas e o gradiente, e o divergente, e o rotacional? Isso aí vai ser posteriormente quando a gente chegar na parte lá em que essas ferramentas vão ser utilizadas. Aí a gente dá uma rápida abordagem sobre isso para poder utilizar dentro do contexto, principalmente na parte que a gente for falar de trabalho e forças conservativas, ok? Então, um abraço a todos e até a próxima videoaula.